Outra inconsistência também que me pegou bastante nesse filme também, e que é constante em várias produções da Marvel, é a questão da super força. Eles estabelecem super força para personagens, mas em cenas de luta eles frequentemente esquecem da super força. Isso. Então tem um Se eu personagem... for entrar nisso aí, Não, aí as isso pessoas me isso cancelam sempre pra é sempre. horroroso. Não, isso tem um negócio bizarro no Doutor Estranho, que é a Capitã Marvel daquele mundo morrer por causa de uma estátua que cai em cima dela. Tipo, mas ela isso tem atravessa... Mas Não, isso tem um porém, porque a feiticeira tira o poder dela. tira? Tira. Porque fica muito subentendido, assim. Ok. A feiticeira dá Você um... tem que assistir, Tem que assistir em câmera making lenta. off pra você entender isso. É que a tá ligado? feiticeira... Isso é um claro problema de direção, né? Se quase ninguém tá entendendo isso... Não adianta falar que tá no filme porque ninguém entendeu, né? Exato. É. Não adianta. Aham. Mas, ó, Mas eu é- até acho que é uma coisa de... Isso que você tá falando começa a entrar em problemas da Marvel, que daí são os problemas que, pra mim, já estão mais num campo do... É o que é, entendeu? Assim, Uhum. quadrinhos têm essa característica de ser mais permissivo com as coisas e de não ter um compromisso tão, assim, de, não, então se ele tem super força... a gente não pode ser muito, digamos assim, muito chato com pequenos e minúsculos detalhes. Porque o que acontece é o seguinte... Seria legal ser, né? Seria legal se eles corrigissem Mas eu isso. acho que tem uma coisa de quem curte fala, não, tudo bem. Isso é uma coisa que acontece em Sim. filmes, sabe, assim, é igual características de filmes, sei lá, noir, filmes de investigação. Tipo, o cara sempre vai lá e tem lá um recurso mais simples do cara descobrir, ver uma mensagem, hackear o computador, sempre assim, e hackeou o computador e descobriu. Então, porque, por exemplo, eu me incomodo demais com, por exemplo, uma coisa simples, que é o Pantera Negra soltar onda sônica da mão, porque pra mim, todos os personagens da Marvel soltam laser pela mão, entendeu? Solta onda sônica pela mão, solta laser branco pela mão, solta luz forte pela mão, todo mundo é o Mega Man. Mas E teve... isso me irrita, porque o Pantera Negra, ele luta, ele tem as garras, Deveria ser diferente, deveria que- ter uma característica Por diferente. que ele só não luta? Por que ele não é então super rápido? Por que tem que ter? E eu não entendo qual é que é a necessidade. Esse filme Uhum. tem uma cena que eu não vou dar spoiler ainda, mas ele tá... É uma cena que tem uma parede com personagens escalando. Uhum. E aí vem um personagem e faz tipo... E aí sai uma onda e derruba as pessoas, entendeu? É a única. Uhum. Eu, tipo, pra que pôr? Só não põe essa cena. Tem tantas outras cenas de ação já no filme, entendeu? Não, mas vamos mostrar um personagem soltando poderes pela mão, porque poder na mão é muito legal. Juro que posso estar sendo super chato aqui, mas me parece que é uma coisa meio assim, entendeu? As pessoas querem ver poder à distância do personagem. Nesse caso específico, pareceu muito que era pra representar que era tal personagem fazendo aquilo, né? Mas é porque tem um figurino, né, que representa. Não, eu vou ter que entrar em spoiler. Tá bom, ali. vamos Não, lá. a gente Gente, vai ter que entrar em spoilers, tá spoiler. bom? Spoilers a partir de agora. Se você não Spoiler. assistiu o filme ainda, você já sabe a nossa opinião, já deu pra entender mais ou menos, né, por onde a banda tocou. Uhum. Eles amaram, eu sempre sou chato. Pode Mentira. começar, tá Gente, autorizado? Tá autorizado. Só Ó, uma coisinha aí, antes do calma. spoiler, Spoiler, rapidão. não, spoiler. Não, vai Não, lá. eu só queria complementar um negócio que esses problemas que você tava falando, tipo, de agenda, faz todo sentido, cara, porque você não vai contra. Por que o Emmanuel Lubezki não faz a direção de fotografia de um filme da Marvel? Um cara usa luz natural, faz a parada lá. Ele sabe que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele da forma que ele quer fazer. E não dá tempo, porque os caras têm que atender a uma... Ele precisa demanda de industrial regravação da o tempo todo. Isso, então vai ser difícil a gente ver uma coisa assim puramente artística num filme da Marvel. Mas eu não tô nem né? pedindo Mas, coisas puramente não, artísticas. eu sei, tá? eu só tô falando que realmente é uma coisa, é meio até utópico a gente imaginar, mas eu acho que vez ou outra, pelo menos em algum campo, alguma coisa consegue se sobressair Sim. muito bem, como o Pantera teve no figurino, no design de produção, aí um outro filme da Marvel com a trilha sonora, mas nesses detalhes técnicos, assim, tipo, ainda mais agora, eu acho que era mais fácil antes, tá mais difícil, conforme a agenda só cresce, parar pra ter
assim, aquele momento, vamos fazer uma coisa artística aqui, puramente artística, Não né? parece nenhum interesse da Marvel fazer isso, né? Exatamente. Talvez seja essa a ideia do DC Studios recente aí, né? Que é de DC Studios, não, da Warner, desculpa. Uhum. Que é de fazer o DC Studios com os filmes lá, tipo Marvel, mas ainda manter os filmes que são controlados por diretor, né? Isso. Então, Mais esses filmes autorais, né? controlados por diretor, os filmes mais autorais, seriam esses que teriam essas liberdades. E os filmes do DC Studios seriam mais filmes mais industriais, na linha de mais produção. Spoiler. Dá o spoiler. Beleza, vai lá. O Spider-Man morre. Ah, é a Ramonda que morre. Mas esse lance da rajada de energia, eu acho que foi simplesmente para mostrar, pô, é a Shuri que tá ali, porque esse lance das rajadas de energia pela mão era uma arma muito característica dela, né? Sim. Quando ela tava lutando. Aliás, o único momento que ela aparecia lutando antes era usando com essa aquilo. parada. Uhum. E era um dos momentos que me fazia pensar, pô, como é que a Shuri vai se encaixar sendo Pantera Negra, sendo que ela sequer luta, Ela vai soltar poder pela mão. Claro. né? Eu achava isso muito bizarro. Eu acho que não, Felizmente, pô, só complementando, felizmente eu acho que esse filme conseguiu construir de uma forma que tornou convincente um arco dela virar uma Pantera Negra, né? Uhum. Porque se simplesmente falasse, pô, Shuri, do UCM, vai virar Pantera Negra, pô, não faz o menor sentido. Porque a Shuri que foi nos apresentada no primeiro filme não tem nada a ver com o guerreiro, ou a guerreira Pantera Negra, né? Uhum. Porque nos quadrinhos a Shuri era muito mais guerreira, tinha esse perfil, Uhum. né? Diferente de como adaptaram. Aham. Mas por isso que é tão, eu acho legal o sarrafo lá que ela toma do namoro, assim, porque ela tá em construção ali, acaba sendo o filme de origem dela, né? Sim. Então, ela adquire os reflexos de Pantera Negra e tudo mais, e acho que ela, como guerreira, vai se desenrolar a partir de agora, né? Então, Uhum. acho que fez sentido, até realmente falando, essa coisa de trazer esse elemento que era uma característica própria dela naquela cena, e vamos ver como que vira agora, né? Tomara que não seja rajada, torta e direito, né? Eu acho que, na verdade, o lance interessante da Shuri se aplicando nas cenas de luta é que ela também usa o intelecto dela, saber onde se posicionar, o que fazer pra derrotar o Namor. Então, acho que vai ser uma combinação disso se eles souberem fazer direito. É porque eu acho que a Marvel tá muito acostumada também em cenas de ação e quando vai mostrar os personagens lutando, ela gosta de dar zoom out, né? Ela prefere muito mais cenas grandiosas, à distância, com muito número. Acho que isso também caracteriza a Marvel até do ponto de vista temático, assim, né? Eles não gostam de fechar o foco, assim, de ter uma coisa mais Detalhe. intimista, de ter... E eu acho... Me intriga um pouco isso. Eu acho que é uma herança do próprio formato de HQ, não sei, ou de pesquisa desse público, porque tem coisas extremamente populares, não necessariamente porque você tá fazendo uma coisa mais, uma trama menor, que é menos interessante. E até do ponto de vista de orçamento, é muito interessante. Você gasta menos também, entendeu? Eu acho até que quando você faz uma coisa menor, dá pra você gastar menos e fazer uma coisa de muito melhor qualidade. Por exemplo, a gente teve o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é um filme que você chegou a assistir? Sim, sim. As cenas de luta do filme, de combate, pra mim são espetaculares. São incríveis. E é coreografia, pouquíssimo orçamento. E aí, quando eu assisto um filme desse agora, como Pantera Negra, é legal, veja bem, eu me divirto, é da hora ver toda aquela dimensão, mas parece, até pelo tempo, pelo orçamento, vocês estão mais por dentro aí das dificuldades. Uhum. Parece uma coisa que, sabe, tá tentando entregar ali um negócio que não consegue. E aí fica uma coisa meio... cenas de ação iradas. E não uma coisa memorável, sabe? Não, eles estão lutando e aí tem toda... Aquela cena final é o mais próximo disso. Ela Sim. com o namoro ali no deserto é, pra mim, a melhor cena de ação que tem. Até aquelas que foram na cidade, que quebra lá, inunda, tudo. Tudo aquilo eu acho meio... Não, eu acho que ele se sobressai nessas cenas, tipo, porrada mesmo. Eu gosto da cena da Okoi com o guerreiro O de Atuma. Talocan. Eu acho Sim, que ali... muito E interessante. a Danai Gurira, ela tem um momento ali de atuação muito, muito interessante também.
Mas essas cenas, elas me lembram da minha cena de ação favorita do Homem-Aranha, do último, que é a porradaria com o Duende Verde lá no prédio. Eu acho que aquele momento do filme se difere até das outras cenas de ação do Homem-Aranha também. Que depois é mais isso que você falou. Putz, grandiosidade, é coisa aqui acontecendo lá e cá, então... Tá tendo... Não sei, eu sinto... no Doutor Estranho também. Acho que é um filme que, em termos de ação, ele foi um do... Né, Muito melhor. Entregou coisas Eu gosto bastante. muito interessantes. Mas é porque ele não tá lutando... Não é exércitos lutando e o mundo... Sim, eu falo o mundo acabando no sentido de que são cenas que tem essa dimensão, aquela né? urgência, Dimensão de aquela guerra. coisa toda... Isso, exatamente. E no Multiverso da Loucura, você tem vários momentos onde é um contra o outro, né? São lutas... isoladas, tá? Então você consegue ver uma coreografia mais interessante. Esse tipo de coisa eu acho que realmente vem muito da linguagem dos quadrinhos, as splash pages, né? Você vê aquelas cenas de batalha épica com páginas duplas e parte para as lutas menores. Então acho que esses filmes de super-herói buscam essa Identificação, né? Essa identificação e essa variação também, mostrar esses momentos épicos, grandiosos, e variar com momentos de batalhas entre o herói e o vilão, assim. E você mencionou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O que eu acho interessante desse filme é que eles escolheram usar as coreografias exatamente porque não tinham muito orçamento para efeitos especiais, né? Exatamente. Mas eu acho que o que eles tinham também em contraponto era mais tempo. Porque o que os filmes da Marvel não tem tanto... Até porque era tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olha aí. E esses filmes da Marvel não tem tanto tempo, assim, para produzir. E isso sempre me lembra uma entrevista do Jack Chan, em que ele estava falando sobre por que os filmes de Hollywood têm cenas de ação com tanto corte. E por que é tão picotado. Porque não dá tempo de coreografar tudo do jeito certo. E não dá tempo de ensinar o ator a lutar, basicamente, né? Então, eu acho que isso se reflete muito nesses filmes de ação, assim. Por que não tem tantas lutas, assim, fechadas, intimistas, com tanta coreografia? Tanto que na internet tem muitos dublês e coreógrafos que postam as coreografias que eles fazem para os filmes. E muitas delas são muito mais incríveis do que as que estão no filme. Né? Porque ali são profissionais, a galera treinada mesmo fazendo. Lógico que não tem os efeitos, não tem os figurinos, é o pessoal fazendo lá com um monte de papelão e não sei o que, fazendo lá nos galpões lá deles. Mas as coreografias são incríveis, tal. Acho que tem uma da Feiticeira Escarlate invadindo o Karmatage, que uma coreógrafa postou, e tá surreal a coreografia, nunca foi para a versão final do filme. Eu acho que esse é uma boa explicação do porquê a Marvel não escolhe. Eles precisam da velocidade. É o próprio processo, o formato, que acho que limita eles. É que aqui eu cito essas coisas porque, como é um filme que tem um foco em ação, então se a gente tá falando de coisas que não são, por exemplo, não tão legais, tal, então aí a gente presta atenção nisso, né? Então é por isso que eu fico pensando que a Marvel, por mais que ela tenha essas limitações de tempo, porque ela quer fazer muitas produções, eu sinto que também tem essa questão comercial de que pra eles é como, vamos supor, fazer um paralelo com qualquer outra indústria, sabe? Vai ser bom o tanto que precisa pra que as pessoas assistam. Tá entendendo? Então assim, por que vai parar para fazer 1 milhão de coreografias, sendo que pro público não vai fazer tanta diferença assim, ou as pessoas vão falar, não, legal, divertido, entendeu? Então eu sinto que a Marvel poderia fazer, entendeu? Que com certeza eles, mesmo com um tempo curto, é uma questão de foco, né? Aonde você põe o seu foco, aonde você vai gastar tempo, energia e tal. Você gostou das cenas de ação do Shang-Chi? Gostei. Então, ali eu gostei de várias cenas também. Muito legais, filme. Eu acho que esbarra no tempo, mas você vê, né? Quando quer, faz, tem né? Interesse, pode tem ter. aquela cena muito legal onde eles estão escalando um prédio por fora. Sim, aquela cena é muito bem interessante. E eles usam a câmera de jeito mega criativo. Então, assim,
Tem como fazer isso, né? E se você vai ter um filme, eu fico imaginando, né? Se a gente fosse fazer aqui um estúdio de filmes onde vai ter lutas, porra, uma parte muito importante é falar, não, quem que é o cara que vai fazer as lutas mais Sim. iradas de todas, né? Porque é a grande Disney, eles têm orçamento e tudo. Eu entendo as limitações, mas... E tem outra coisa que eu fico pensando também, que esses filmes têm essas limitações, filmes da Marvel no caso, porque eles sempre são feitos num prazo absurdo de curto, tipo 2, 3 anos. E aí a filmagem acontece em 1 ano para o filme sair no ano seguinte, né? Uns 6 meses de pós-produção, uma coisa assim. Então é absurdamente corrido para, tipo, semanas antes do filme estrear, eles ainda estarem finalizando efeitos visuais. Isso. E depois do filme estrear, ainda tá finalizando coisa Acho que pra eles ir pros sabem, filmes. eles sabem que tem a demanda pelos filmes e que agora é o momento de fazer filme de herói, etc. Eles querem lançar o máximo possível. Aqui eu tô sendo bem frio, tá? Tô olhando do ponto de vista da empresa. Eles falam, não, gente, a galera tá consumindo que nem a água essa parada, vamos maximizar esse momento de sucesso nosso, fazendo muitas produções. E aí você lança a produção com uma coreografia de luta mais basiquinha e tal, ninguém repara. Amigão, jamais vai ter que parar meses pra ficar ensaiando coreografia de luta. O que eu me questiono é se eles têm um planejamento que é dito com muita antecedência. Nós sabemos de títulos dessas coisas com bastante antecedência. Qual seria o esforço deles adiantarem essa produção 1 ano, por exemplo? E ter 1 ano de espaço para a produção desses filmes. Não sairia um resultado um pouco melhor? Acho que talvez a resposta para isso seja mesmo financeira, né? Do tipo, talvez no fim das contas pro bolso do executivo não faça diferença. Eu acho que é exatamente isso. Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube. Você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito. Valeu!